E que situação é do Vasco, hein? Perdeu para o Goiás por 1-0 em São Januário, cenas lamentáveis da torcida do Vasco, depois do que aconteceu na Vila Belmiro. O torcedor do Vasco que compareceu para esse jogo, já sabendo do exemplo do Santos, que o Santos perdeu o estádio, o Santos também numa situação complicada, foi lá e também arremessou objetos no gramado de jogo. O Vasco parece, nesse exato momento, ver o fantasma do rebaixamento, situação muito complicada do time de São Januário, que demitiu Maurício Barbieri. Ele não resistiu ao resultado mais recente, essa derrota para o Goiás, que na circunstância atual, o Goiás se tornou um adversário do Vasco aí nessa briga contra o rebaixamento. Tá aí, o Vasco ele tem apenas 6 pontos no Brasileirão, não vence há 10 jogos, Barbieri demitido e agora vai perder a torcida, igual a punição do Santos. Depois eu vou até confirmar, passar a informação completa, mas vai ficar pelo menos 30 dias sem torcida. Pedro, desculpe, é uma decisão liminar. É só para 30 dias fechado. E aí vai ter o julgamento, que para, sei lá, para confirmar só essa pena, ampliar a pena, enfim, tanto para o Santos como para o Vasco da Gama. É isso aí, essa é a linha. Mauro César, essa situação do Vasco, o Vasco que vê o fantasma do rebaixamento de novo, mesmo com investimento, com uma empresa aí por trás, a 777, agora esse protesto aí do torcedor e o Maurício Barbieri demitido. Que coisa, hein, Mauro? A situação está bem complicada para o Vasco. A 777 realmente ela começou essa fase aí como dona do futebol do Vasco de forma totalmente equivocada, né? Acho que a começar pela contratação do técnico, né? O Barbieri não fez nada na temporada passada e parte da anterior que justificasse essa oportunidade de ser o técnico que poderia comandar o Vasco, um dos maiores clubes do Brasil, na sua retomada. O trabalho dele no Bragantino ano passado foi péssimo. No ano anterior, na reta final também, até quando perdeu aquela final de Copa Sul-Americana, o time jogando muito mal. E ele começou o trabalho dele dia 12 de dezembro. Aí eu me lembro que quando o Vasco venceu o Flamengo por 1-0 no Campeonato Carioca, gol do Puma Rodrigues, choveram elogios para o Barbieri. É impressionante como há comentário de conveniência e raso hoje em dia na imprensa esportiva. Choveu elogio. O Barbieri é maravilhoso, o Barbieri é fraquíssimo, fraquíssimo. Não tem condição de treinar o Vasco. Ele pode ser até que times menores e tudo. O Vasco da Gama, com a pressão que há, todas as contratações, montar um elenco. O Vasco foi eliminado em casa pelo ABC na Copa do Brasil. E desde então, já há alguns meses, joga uma vez por semana. E a cada semana é uma pancada na cabeça do torcedor do Vasco, porque o time só piora. Ganhou do Atlético Mineiro na primeira rodada do Brasileiro de maneira surpreendente, lá em Belo Horizonte, e há 10 jogos não vence. 6 derrotas seguidas. Uma delas para o rival Flamengo, tomando 4-0 no primeiro tempo. Ou seja, o Vasco não anda. Um time mal treinado, muitos investimentos, é um time com muito mais investimento do que aquele do último rebaixamento, das 2 últimas temporadas na Série B, né, que foram 2021 e 2022, 2 anos seguidos ficou na Série B, e não anda. Agora vai ficar sem São Januário, o que sinceramente, como acontece com o Santos, eu já nem sei se é bom ou ruim essa altura, tá a pressão, né, que às vezes é negativa em cima dos próprios jogadores, e está com 6 pontos. A gente fala, o Santos, que situação do Santos, tem 13 pontos. E o Corinthians, tem 12 pontos. O Vasco tem 6. 6 pontos. Só o Coritiba consegue ser pior que o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Até o América, que ontem perdeu para o Grêmio, perdeu mais uma, está à frente do Vasco. É um cenário devastador. Tem que arrumar outro técnico, alguém que consiga organizar o time minimamente, lutar bravamente para pontuar, ter a torcida ao lado, sabe-se lá onde, esperar que a torcida apoie. Mas é um drama que o Vasco não estava preparado. O vascaíno não estava preparado para enfrentar. Porque com a chegada do investidor, todo mundo achava, o Vasco agora é rico, o Vasco vai ter um timaço. E houve promessas, inclusive, né? Um dos representantes da empresa, ele, depois de um Vasco-Flamengo no ano passado, pelo Campeonato do Rio de Janeiro, ele falou, esse foi o último, não haveria mais jogos entre eles, né? Porque o Vasco estava na segunda divisão, e de fato não aconteceu mais nenhum encontro, nem Copa do Brasil, nem nada. E ele disse, é a última vez que os dois se enfrentam com essa disparidade financeira e, consequentemente, técnica. Primeiro, que era impossível, em um ano, né, cerca de um ano, ele montar um time com os investimentos do rival. Porque o Flamengo vem montando esse time há muito tempo. Os jogadores estão chegando ao longo do tempo. Ele teria que ter um investimento de Newcastle, de Manchester City, de PSG, uma coisa assim. Claro que não foi dessa magnitude o volume de investimentos do Vasco.
Mas melhorou muito o time em termos técnicos, qualificou, contratou vários jogadores, mas tudo dando errado. E aí tem um outro ponto que não é uma gozação que eu vou falar, não, é para o vascaíno pensar mesmo. A 777 tem outros clubes pelo mundo. Um deles é o Genoa. Voltou agora da Série B. Caiu com o 777 e subiu agora para a Série A da Itália nessa temporada. O Genoa é um clube importante na Itália, foi campeão já no passado e tudo. E o outro é o Hertha Berlim, é o time da capital que andou fazendo boas campanhas, inclusive na Bundesliga em temporadas recentes, e que caiu esse ano. Foi comprado pela 777 e caiu. Ou seja, por mais irônico que possa parecer... Na França tem uma segunda. Exato. Tem mais um que eu estava vendo, eles têm uns 4 ou 5. Pois é, e por mais irônico que possa parecer, o Vasco foi adquirido por um grupo econômico que tem times que ficam caindo e voltando para a segunda divisão. Olha só, isso se tratando de Vasco é terrível. São 4 rebaixamentos, né, em uma década e meia, e 5 temporadas na Série B, porque uma delas o Vasco ficou como repetente. Então é um cenário muito preocupante, assustador, realmente. Tem que ver agora quem vai comandar aí o Vasco, tentar recuperar o time. E ontem, com as reações daquela parte da torcida, evidentemente a coisa fica ainda pior. Vai jogar onde agora? Não, vai ter que jogar sem público, vai jogar em São Januário sem público, igual o Santos está jogando. Então deve ser isso. O mando de campo com a torcida já não se exerce, sem ela, não sei como é que vai ser. Então é um cenário bem preocupante. Se o do Santos preocupa, se o do Corinthians preocupa, é matemático. Do Vasco apavora. Porque você para pensar que são 11 rodadas, 33 pontos. O Vasco ganhou 6 pontos. Não ganha 10 jogos, só joga uma vez por semana. Caramba, dá para ser pior que isso só sendo o Coritiba, que consegue ser pior do que o Vasco. Lembrando que o primeiro time fora da zona é o Cuiabá, que tem 12 pontos. O Vasco tem 6, ou seja, o dobro de pontos que tem o Vasco hoje. E o Vasco não engrena, mesmo com já são 2 rodadas que ele tem que ganhar e os demais não ganhar, né? Já não vence há 10 jogos o Vasco da Gama, situação preocupante, Vamp. Não sei não esse ano, hein? Muito, e a violência também, né? Eu torcedor faz aquilo, você tem como exemplo um dia antes o que o Santos fez, né? Não pega como exemplo, São Januário vai fechar mesmo, vai mandar jogos longe da torcida, e aquilo que fala, quando eu estava vendo o Modo, não sei, foi ontem aqui no programa, o Modo falou para isso aqui, quando tem as torcidas organizadas, e tem alguns, não estou falando que são todos da torcida organizada, tem alguns, né? Que faz aquilo de quebrar, que ganha moral dentro da... Né? Ganha status, né? Não falamos até do... O cara chutando tudo. Concurso de isso mesmo, o concurso de cicatrizes. Que o professor falou. Quer dizer, eu fico olhando assim, plantel do Vasco. Jogadores que chegaram pro Vasco. Lucas Piton, era banco do Fábio Santos. O Léo Pelé, lateral esquerdo, que o Diniz improvisou quando teve em São Paulo para jogar de zagueiro. O Andrei fez seu último jogo, se não me engano, estava na seleção sub-20 e está indo embora. Quem foi mais que chegou? O Pedro Raul, jogador que veio do Goiás. Muita expectativa depois do último veio do Goiás ali e tal. O Goiás disputou a temporada passada para não cair. A federação pode dizer que é um 7-7-7, que vai ser um time imbatível para encarar aí o rival Flamengo, Palmeiras. Olha os jogadores que foram contratados. Vai brigar para não cair mesmo. E a tabela do Vasco, hein? Vai ter o Cuiabá, que eu citei aqui, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona, confronto direto em casa esse jogo. Depois o Botafogo, que é o líder do campeonato. Não é uma sequência favorável para o Vasco da Gama, que demitiu o Barbieri, Flávio. Eu diria que nenhuma né? Porque não ganha, então tanto faz, né? Aquele negócio... às vezes é melhor pegar um time mais forte, que aí você já não entra com tanta expectativa e pode jogar mais à vontade. Eu acho que esse tipo de time que está sofrendo tipo de pressão de insanos, de marginais, é muito bom jogar sem torcida. Acho que vai ser bom pro Santos jogar sem torcida domingo. Esse inteiro e tal, o campo do Vasco vai ser ótimo. Não, cara, Vampeta, você trabalhou sabe melhor que qualquer um de nós. Não ajuda em nada. Cara, lógico que não. E atrapalha muito. Tem jogador que, né, não segura, é duro, cara. Então é melhor que fique fora mesmo. Se eu chegar hoje, lá em São Januário, e for quebrar um vidro, os caras me prendem. Me leva preso. Não acontece nada com ninguém, né? Não, nós estamos sendo práticos. O jogador, você conhece mais que todos nós aqui. O jogador fica apavorado, não fica? Ele joga com medo, pô. Na hora, ligação. Engraçado, estão punindo mais. Tudo bem, os clubes são. Alguns dirigentes são coniventes com tudo. Os clubes estão sendo mais punidos do que as pessoas que estão fazendo os atos.
O clube, Mas eles conhecem os caras, eles ajudam os caras, Claro. eles dão moral pros caras. Eu acho que tem que ser punido, sim. Eles sabem quem são os caras. E tem uma coisa, no caso do Santos, tenho certeza que tem também esquema de política. Tem cara ajudando ali também. Sabe, os caras não fazem nada por amor a clube. O esquema deles sempre tá. Não tem nada de amor a clube, isso aí. Tem sempre esquema por trás. Aí, velho, é coisa do clube, eles que se virem lá. Eles não são coniventes. Quando o Paulo Nobre botou a torcida pra correr, a coisa funcionou bem. Tem que tomar atitude. Se você se junta com cobra, você monta um ninho de cobra, uma hora a cobra te pica. É o que acontece. Maurício Barbieri demitido do Vasco da Gama. Você que nos acompanha pelo rádio, vamos para um rápido intervalo, coisa rápida, e já voltamos com o Bate Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Maurício Barbieri demitido. Foi um trabalho bem ruim, né, Vanderlei, no Vasco da Gama. Agora o Santos já anunciou o Paulo Turra. Tem o Rogério Ceni à disposição no mercado, tem o Odair Hellmann, que saiu do Santos. Algumas das opções aí para o Vasco da Gama, Vanderlei. Eu acho que... Tem 2 clubes sem treinador, né? Atlético Paranaense e Vasco. Né? Eu acho que nós vamos ter uma semana animada na fila de novos empregos aí, de treinadores. Eu acho que será até o Vitória tocando linha de telefones. eu acho que até o final de semana, até domingo, vamos entrar na segunda-feira já com novos treinadores nas equipes aí. Não são muitas as opções, mas tem treinadores que podem realizar talvez um novo trabalho, um bom trabalho. Barbieri, há muito tempo, né, estava pendurado lá. O time não ganha tanto tempo, ele estava sendo realmente vivendo um momento muito negativo na carreira, não estava dando certo, o time também não estava melhorando, os jogadores estavam jogando menos do que ele esperava que jogassem, e tem uma pressão muito forte. Quando é SAF, e aí há comparações, é um time grande do Rio de Janeiro, é uma cutucada diária, e só poderia acontecer nisso mesmo. O que aconteceu ontem lá em São Januário foi, mais uma vez, profundamente lamentável. Quem tá tendo muito trabalho nas últimas horas é o Tribunal de Justiça Desportiva. Tomou medida liminar, né, não ficou esperando o dia. Na próxima segunda-feira já tomou uma medida liminar. E aí vamos ver o que vai acontecer. Nem poderia ser diferente, tinha que ser uma coisa muito mais rápida, como foi até, suspendendo as equipes e jogando com portões fechados. Veja o prejuízo. Não estou nem falando que é uma renda que resolve o problema das equipes, não é isso. Mas é prejuízo. É aí que tem que entrar o departamento jurídico do time, né? Colocar os advogados, todos eles precisam trabalhar. É importante que façam isso. Alguém tem que ser processado por perdas e danos. Quem? Alguém que foi identificado nas imagens. Tem torcida organizada envolvida, o CNPJ dela. Vai discutir na justiça, deixa lá o magistrado. Olha, não tem procedência isso aí que vocês estão querendo, então joga na gaveta, joga pela janela, vai pro lixo. Mas tem que fazer alguma coisa em busca de receber perdas e danos, cara. Olha o prejuízo para o Vasco, prejuízo para o Santos. Não é só o ponto que não conquistou e a situação difícil na classificação. Prejuízo financeiro e de imagem. Isso afasta interesse publicitário. Garotinho tem uma imagem que entrou muito na rede social. Estamos voltando agora para a Rádio Jovem Pan, rapidinho. Agora sim, de volta em todas as plataformas, com o Bate-Pronto para você. O Flávio Prado tem um destaque. Diga lá, Flávio. Tinha uma imagem que circulou muito nas redes sociais, depois do jogo do Santos e Corinthians, um garotinho encostado no alambrado, chorando e falando pro pai que ele não vai mais. Falou, não, pai, eu não quero mais saber disso aí, não. Garotinho de 5, 6 anos e tal. E não vai voltar mesmo, claro que não. Com o número de opções que tem, vai fazer o quê no estádio? O moleque ficou assustadíssimo, ficou no meio daquele bombardeio e tudo. Claro. Eu, quando ia no estádio, né, quando eu era criança pequena lá na Penha, como se falava, eu saía de lá deslumbrado. Pequeno Nossa, Flávio que maravilha. Prado. Louco pra voltar. Flavinho Prado. Louco pra voltar, né? Pô, quando é que tem outro e tal? Você acha que esse moleque vai querer voltar? Não vai querer voltar nunca. Vai perdendo o consumidor por causa dessa bandidagem aí. É isso aí.